Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Nadson César, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Iva Bela, bom dia a todos que estão aí acompanhando essa live. Eu agradeço a você pelo convite. Eu me sinto até honrado em participar desse Café com Segurança, que é um projeto assim magnífico e que eu estou sempre acompanhando. Que bom, Nadson. Eu que te agradeço, né, de você ter aceitado de estar aqui conosco. E assim, né, sem mais delongas, né, a ideia do nosso café é um café rápido, mas de passar muito conteúdo aqui, né? Então, fala pra gente quem é esse engenheiro que está aqui conosco hoje, quem é o Nadson César. Fale um pouquinho pra gente quem é você. Nadson, ele é um engenheiro graduado em Engenharia de Agrimensura, Engenharia Civil. Depois a gente fez a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e fez o MBA em Gestão Ambiental. Atuei por muito tempo no ramo de energia e atuei também atuo por muito tempo, desde 2007, como perito judicial nas áreas de engenharia, né? Civil, agrimensura, segurança do trabalho, atuando na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, na Justiça Federal. E como empresário, a gente tem duas empresas, no ramo de construção civil e a outra no ramo de treinamentos para as organizações. E a gente tem feito aí trabalho no Brasil todo e desenvolvendo aí cada dia mais a segurança do trabalho também. Muito bom. Gente, vocês já perceberam, né, quem é esse profissional que está aqui conosco hoje, que vai falar sobre esse tema aí, a integração organizacional, a segurança do trabalho, né? Essa abordagem holística. Então, ele tem total know-how para estar falando sobre isso com a gente hoje, né? Nós conversamos bastante, né? Porque, assim, apesar do Café com Segurança ser um projeto descontraído, né? Que acontece na manhã de sexta-feira e tudo mais, é uma coisa mais leve, mas é um programa que leva muito a sério. Então, assim, a gente debate, a gente, né, conversa para trazer um conteúdo enxuto e que vai literalmente agregar na vida do profissional. E a gente conversou bastante, eu pude perceber assim, o tamanho da experiência desse profissional, né, como ele é engajado nas causas da SST. E é muito bom ter ele aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. Nadson, então vamos lá, o que interessa, né? Contextualize para a gente um pouquinho, né, sobre essa parte, né, sistema organizacional. Fale um pouquinho para a gente o que é a organização, né? Defina para a gente entender um pouco antes de entrar mesmo no tema. Bom, inicialmente, a gente tem que entender o que é a organização, né? A organização, ela é o conjunto aonde você tem essencialmente pessoas lá desenvolvendo suas atividades. Ou seja, é o conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja essas tarefas em grupo, ou seja, individualmente, mas de forma coordenada. Essas tarefas ela tem que ter essencialmente um controle e tem que atuar num determinado contexto ou ambiente com vistas a atingir o objetivo pré-determinado pela empresa. Então, essa organização ela é criada justamente para cumprir uma missão. Sem uma missão, a organização ela não vai ter o foco, ela não vai ter o porquê ela está ali naquele ambiente. Então, é o que a gente diz. A razão de ser da organização é a sua missão, não é isso?
o porquê de sua existência, a missão. Então, essa missão ela não é criada por acaso. Existe para atender uma necessidade lá pré-determinada por aqueles lá que compõem a sua organização. Então, quando a gente diz justamente que a organização é um conjunto de pessoas, essa organização ela vai estar intimamente ligada às pessoas e suas necessidades, concorda? Sim, Por claro. isso, por isso que a gente diz que a organização ela é um sistema vivo, porque ela tem pessoas. Ela tem pessoas. E ela vai fazer parte de um sistema, sendo que esse sistema ele ele é um sistema vivo e ela é parte do sistema, ela não é o todo. Ou seja, na visão holística, você tem que está analisando sempre o todo, mas só que a organização ela é parte do todo, ela não é o todo. Aí a gente diz, a organização ela vai estar inserida no sistema, ela é parte de um sistema, e ela não pode estar achando que ela é isolada. Ela não pode se fechar numa bolha e dizer, pronto, eu sou a organização, eu sou tudo, eu sou tudo. Aí a gente diz, evidentemente que ela, como não pode estar isolada, ela tem que estar contribuindo ali com o ambiente que ela está presente. E essa contribuição, ela tem que ser de forma favorável para ela e para aqueles que compõem o sistema. Porque senão ela não vai estar trazendo, contribuindo para a sociedade como um todo, que seria a sua missão. Bom, muito bom, Nadson. Já temos aqui com a gente a Norminha. A Norminha também, Nadson, ela é parceira do Café com Segurança, ela divulga lá toda quinta-feira na sua edição o nosso link para ter acesso ao Café com Segurança. É uma revista, né, que está aí em prol, literalmente, da segurança do trabalho. Se você não conhece, vale a pena você acessar, né, do nosso amigo Maioli, que está sempre aqui pelo Café com Segurança. Eu estou divulgando na minha página também a revista Norminha. Nós temos também a Rádio SES 21, que é parceira do Café com Segurança, está sempre transmitindo, né, a reprise lá, né, durante a semana, tudo que acontece aqui na sexta-feira. Na semana seguinte, sempre tem a transmissão da reprise na Rádio SES 21. E assim, né, é muito bom poder contar com esses parceiros para estar somando forças, já que nós estamos falando de organização, a organização não é sozinha, né? Então, assim, essas forças vêm para somar. E já que você falou, Nadson, sobre esse assunto, contextualize um pouquinho para a gente. A organização, ela pode ser dividida em sistema operacional, sistema organizacional. Como é que fica essa questão aí para poder a gente entender melhor sobre a organização? Sim. Primeiro ponto importante é que a gente entenda que a organização é um sistema que compõe partes interrelacionadas e interdependentes. Que essas partes elas vão interagir com o meio, desenvolvendo transformações com finalidades bem definidas, a partir de estímulos externos. E aí, é importante que a gente entenda que, como a organização ela é um sistema vivo, ela é um organismo. A partir daí, sabendo que ela é um organismo, ela tem duas tendências opostas. Uma seria a tendência integrativa, ou seja, ela faz parte do meio ambiente na qual ela está inserida. Isso é super importante para a organização, né? Funcionando aí como um sistema maior, integrativo e afirmativo, preservando a autonomia individual, que seria a autonomia das pessoas, né? Caracterizando por comportamento. Quando a gente vai tratar do sistema corporativo, já que a gente está falando de sistema, a gente tem dois sistemas, o corporativo e o organizacional. No sistema corporativo, é composto por homens, por máquinas, por equipamentos, instalações, insumos, processos, produtos.
que pode ser um sistema operacional mecânico ou um sistema operacional orgânico. Já no sistema organizacional, aí a gente constitui aí 3 elementos que são importantes para definir esse sistema organizacional, que seria a liderança, como sendo um elemento importante na organização, um sistema de gestão, que tem que estar bem definido, e um sistema cultural, né, que está lá na cultura organizacional. E é a função reguladora do sistema, que aí a gente vai lá para o sistema operacional, ela é constituída de procedimentos. E esses procedimentos estão realmente especificados em processos. Então, se a empresa, a organização, ela sabe que ela faz parte de um todo, mas não é o todo, ela está inserida no sistema integrativo, ela tem um sistema operacional e tem um sistema organizacional. No sistema operacional, evidentemente, ela tem que ter, e aí não pode deixar de ter, procedimentos. E se deixa de ter procedimentos, a gente vai chegar lá na frente e vai ter acidentes ocorrendo e doenças ocupacionais. E isso vai causar para a empresa prejuízos, inclusive financeiros. Tá certo? Então é importante que a gente entenda sobre, primeiro, que a organização ela faz parte de um todo, mas ela não é um todo. Tá entendendo? E aí vem um conceito que a gente está abordando aqui, que seria o conceito da abordagem holística, né? Muito bom. Você já entrou aí nessa parte aí que eu tinha curiosidade, né, para poder ter esse discernimento, separar, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco, né, o que é uma coisa, o que é outra, como tratar uma coisa, né? Então, assim, é muito bom trazer esses conceitos, Nadson, porque esclarece para a gente, né, visto que a segurança do trabalho, ela não tem como caminhar sozinha também, né? Ainda mais agora, com a nova INR1. Mais do que nunca, a gente precisa estar antenado em relação a isso, né? E, Nadson, eu quero aproveitar o espaço aqui para dar um bom dia para o Alex Borges, o Matheus, o Laércio, do blog do Laércio, ele que tem um blog, Nadson, que é visto em diversos países, ele também é um parceiro da Segurança do Trabalho, um parceiro do Café com Segurança. Bom dia, Laércio. O Fernando, que já participou 2 vezes aqui da nossa edição, um grande profissional aí que é envolvido diretamente no processo de fabricação dos EPIs. Então, assim, é muito bom estar aqui nessa manhã com cada um de vocês. O Johan Barbosa, que também tem um programa, né, Gestão de Segurança de A a Z, que acontece toda quarta-feira no Instagram. Tenho aprendido demais nas lives do Johan também. E, assim, tem muita gente aqui que conheço, muita gente querida. Um bom dia especial para cada um de vocês. Que bom ter vocês aqui no Café com Segurança. Sem cada um de vocês, esse projeto não faria sentido. Não é mesmo, Nadson? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, já que você falou nessa questão holística, aí, traz para a gente um pouquinho mais aprofundado sobre a visão holística na segurança do trabalho, Nadson. Ivabela, inclusive mandar um abraço para esse pessoal todo aí que você falou. É um trabalho assim, excelente, em que eu acompanho também o trabalho dessa galera aí. Inclusive, o Café com Segurança eu estou sempre acompanhando todas as sextas-feiras. E é um trabalho assim, fenomenal. Tem que ser realmente apoiado por todos. A gente falando em visão holística, abordagem holística, a gente tem que primeiro entender sobre a globalização. Imagine que com a globalização, ou seja, a integração do mundo, dos povos, culturas, nós compartilhamos não somente as oportunidades. As oportunidades são assim, grandes, são excelentes. E essa globalização oferece. Mas também ela oferece problemas. Então, não só compartilhamos oportunidades, mas problemas com globalização. E sua compreensão ela está voltada na exigência de aplicação
da teoria sistêmica que a gente falou. E aí, tratando da parte relacionada aí à segurança do trabalho, a questão holística, a gente tem que, numa organização e nas relações que ela mantém com o meio ambiente, ocorrem fenômenos físicos, fenômenos biológicos, fenômenos sociais, fenômenos culturais, fenômenos psicológicos. E na própria abordagem holística, esses fenômenos, eles são interrelacionados e são interdependentes. Análise. Mas, a partir daí, o que é que o profissional de segurança do trabalho deve analisar na abordagem holística? Ele deve analisar justamente os eventos, né, relacionados com as interdependências, os interrelacionamentos e as relações causas e efeito entre os fenômenos envolvidos. Ou seja, na abordagem holística, você vai fazer uma abordagem reducionista para você entender o todo. E a partir daí, você fazendo essa abordagem, entendendo as partes, você vai chegar a entender lá o porquê de aconteceu o evento. Então, na abordagem holística quer dizer todo, né? Que você vai ter que primeiro fazer uma abordagem para entender as partes. Entendendo essas partes, você entendeu o todo. E aí a gente entra na função segurança, né? A função segurança realmente ela está inserida lá no conjunto de ações exercida com o intuito de quê? De reduzir danos e perdas provocados por agentes agressivos. A gente sabe que na organização a gente tem vários fatores agressivos que contribuem para o acidente do trabalho, contribuem para que a organização possa vir ter problemas lá na sua atividade. Nas organizações e sociedades, o acidente ele é um fenômeno de natureza multifacetado. O acidente não ocorre por causa de um fator, não. São vários fatores que estão envolvidos, resultantes de interações complexas entre fatores físicos, fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais e até fatores culturais. Aí você pergunta, Nadson, quais esses fatores? Cite exemplo desses fatores, para que a gente possa entender na abordagem holística como isso é tratado. Na verdade, os fatores físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais, eles podem ser exemplificados pelo seguinte: fatores físicos, eles estão os fatores de movimentação de máquinas, equipamentos, passagem de corrente elétrica, transferência de calor, emissão de luz e ruído, choque mecânico, o próprio fator biológico, ele está relacionado a movimento de pessoas, suor, respiração, digestão, movimento cardíaco das pessoas, o próprio fator psicológico, ele está relacionado à desconfiança, à agressão, ao próprio medo, né, das pessoas, alegria, raiva. O fator social, ele está relacionado aí a greves, ausência em feriado, eleição, e o próprio fator cultural, que está ligado à saudação, à vestimenta, a canto. Todos eles estão intimamente voltados para fenômenos que podem contribuir com o acidente. A gente diz que o fator segurança ele é uma das 5 funções complementares vitais que devem ser exercidas juntamente com a missão de qualquer organização. O fator segurança, a segurança, ela é um dos fatores. Ele está envolvido aí justamente em 5 fatores que a organização ela tem que ter. E esses 5 fatores estão lá em dirigir. O importante é que a organização ela possa dirigir esforços sem considerar
a produtividade, a qualidade dos produtos, a preservação ambiental e o desenvolvimento das pessoas. Não se fala em segurança sem esses 4 fatores que a gente citou agora. Produtividade, qualidade dos produtos, preservação ambiental e desenvolvimento das pessoas. E aí, o que seria o fator segurança? Então, não se tem segurança se você não se tem produtividade sem segurança. Não se tem qualidade dos produtos sem segurança. Não se tem preservação ambiental sem segurança. E não se tem desenvolvimento de pessoas sem segurança. Então, você veja que o fator segurança, ele é uma das 5 funções complementares na organização. Que a gente até disse que seria vital para a organização. Mas não se pode falar nos outros 4 fatores sem se falar em segurança. É verdade. É isso mesmo, Nadson. Temos aqui alguns comentários. O Johan Barbosa ele colocou o seguinte: gosto muito de uma frase do fundador do grupo Coteminas, que diz que as empresas não são as paredes e as máquinas, são antes as pessoas, as pessoas. O sistema deve ser olhado como um todo. E está parabenizando a gente aqui pela iniciativa. Obrigada pela contribuição aí, Johan. E é verdade, né, essa frase, né, do fundador da Coteminas, porque né, não tem como. O que dá vida, né, na organização são as pessoas, né? E é isso mesmo. Eu gosto muito dessa frase, já ouvi o Johan pronunciar algumas vezes. E um bom dia aqui para o Laércio, assim, também, né? Já falei dele, mas o Edivaldo Nunes, que é um grande amigo, né, escritor, e também aí um profissional engajado nas causas da SST. Muito bom, Edivaldo Nunes, ter você por aqui. A Raíssa, o Oliver, o Rodrigo Mestre, né? Muito bom, Rodrigo, ter você por aqui, o Rui, o João, é um sobrenome que eu não consegui entender, o Roberto Mendes, o Alex Borges, o Matheus, enfim, todos vocês que estão aqui conosco já, né, nesse Café com Segurança, eu agradeço o carinho, a atenção, a audiência. Sem cada um de vocês, esse café não faria sentido. O Ramalho, né, que inclusive, gente, no nosso próximo Café com Segurança vai ser ele que vai estar conosco, fechando aí essa rodada de convidados baianos. Eu fiz questão, né, de fazer uma sequência de lives com os meus colegas baianos, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade, né, de estar próximo, né, desses profissionais. Então, como teve o evento da BES em Foco, eu tive a oportunidade de conhecer todos eles pessoalmente, e aí eu abri, né, uma programação do Café com Segurança para essa sequência. E sexta-feira, o José Francisco Ramalho vai estar encerrando, né, com a gente esse ciclo de profissionais baianos. Obviamente que vão vir mais profissionais, né, aqui com a gente, aqui da Bahia, mas essa sequência de lives com os baianos vai ser encerrada sexta-feira com o Ramalho. Ele que é um grande profissional, né, um grande líder aqui na Bahia, professor, e vai trazer um conteúdo excelente para nós na próxima sexta-feira. E ele está falando o seguinte: excelentes eventos, sempre com temas atuais e enriquecedores. Parabéns à anfitriã e ao convidado. Excelente café matinal. Obrigada, Ramalho, pelo seu carinho. E ele está referindo também ao Johan, ao Laércio, à Norminha, né? À Rádio SESC 21, a todos esses profissionais, né, que estão aí engajados nas causas da SST. Então, vamos voltar, né, ao nosso tema aqui. Você estava contextualizando sobre essa visão holística aí, e eu fiquei pensando como é que a gente faz, Nadson, para poder implantar uma visão holística de segurança do trabalho em uma organização. Muito bem. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal da ABESE, Associação Baiana de Segurança do Trabalho, no qual eu sou conselheiro. Um abraço para o nosso presidente Eliseu e para toda a sua diretoria e conselheiros. Ramalho, inclusive, é um conselheiro da ABESE, é um profissional engenheiro de segurança, engenheiro de Minas, um advogado, muito conceituado aqui na Bahia, pelo profissionalismo, pelo estar sempre trazendo coisas relevantes para a área de segurança do trabalho. Eu mando um abraço para
para o nosso amigo aí, Ramalho. A implantação da abordagem holística na organização, ela está voltada a alguns critérios que têm que ser adotados. Ou seja, primeiro, tem que fazer um diagnóstico da empresa. Você tem que conhecer a empresa. O profissional de segurança, ao prestar um serviço, ao ser contratado, ele tem que fazer um diagnóstico para conhecer a empresa, avaliar o RH, avaliar os seus fornecedores, avaliar o clima da empresa, organizacional, avaliar que é importantíssimo, que seria a cultura organizacional, dentre outros fatores aí que estariam inseridos no diagnóstico. Analisar o meio interno, tá certo? Perceber a situação política da empresa, a cultural, a tecnológica, dentre outros fatores. E quando a gente fala a questão tecnológica, a gente aborda aí e faz um parêntese que é importante que a empresa ela tenha um sistema de produção em que não tenha maquinários ultrapassados. E isso pode ser um fator que pode gerar acidente. Quanto mais tecnologia, implantação de tecnologia, melhor será para minimizar o risco de acidente. Isso é importante dizer que o acidente ele não vai ocorrer porque a máquina é simplesmente ultrapassada. Porque aí existem outros fatores que estão lá inseridos. Mas a inserção de tecnologia, isso facilita e dá uma probabilidade, viabiliza, para que ocorra menos acidentes. Outro fator para a implantação da abordagem holística, né, a visão holística da segurança do trabalho, seria a identificação do núcleo da empresa, ou seja, mapear os pontos críticos. E aí a gente diagnosticou a empresa, a gente analisou o meio interno dela, a gente identificou o núcleo da empresa, mapeando os pontos críticos. Aí a gente vai para a identificação da missão. Reconhecer os valores da empresa, identificar o que ela entende como relevante. Primeiro ela tem que entender que a segurança é relevante para que ela possa atuar, para que ela possa sobreviver no mundo competitivo, né? E que isso vai definir sua maneira de ser. A gente tratando desses pontos, a gente vai conseguir diagnosticar a empresa e fazer a implantação da empresa. Para isso, a empresa vai necessitar de uma política de segurança, concorda? Sim, claro. E a partir dessa política de segurança, que seriam normas da empresa para minimizar ou combater os acidentes do trabalho, ela vai estar contribuindo aí para a própria permanência dela no processo produtivo e para a concorrência. Imagine você, Ivabela, que a questão da segurança do trabalho ela está intimamente ligada à própria condição econômica da empresa. Ninguém vai querer contratar uma empresa que ela tem acidentes no trabalho, que ela tem acidentes ambientais, que ela não tem uma política de segurança voltada para seus trabalhadores, para as pessoas. E as pessoas, elas são a essência da organização. Exatamente. Quando a gente fala pessoas, a gente fala em trabalhadores, a gente fala em clientes também. Então, quando a gente fala que as pessoas são a essência da organização, a gente tem que trabalhar, evidentemente, focando lá na produção, focando lá nas vendas, mas focando também na essência do ser da organização, que seria as pessoas. Tem pessoas. E aí a gente tem as pessoas enquanto colaboradoras da organização e as pessoas como os clientes da organização. Então você veja que
é essencial que se tenha aí uma política de segurança voltada para poder minimizar os acidentes do trabalho. É verdade. E aí o Ivan Cunha, Nadson, colocou aqui o seguinte, ele que é membro, né, diretor lá da AEST RJ, ele colocou o seguinte: Um abraço. falamos Oi, no ESG, ambiental, social, governança. Na verdade, a SST se envolve nos 3 pilares, certo? Ele nos fez uma pergunta, mas na verdade ele mesmo, né, já meio que trouxe a resposta aí para a gente, não é mesmo, Nadson? Exato, exato. O que é que acontece? Os 3 pilares da segurança, eles estão voltados justamente para você poder manter a organização dentro das condições normais para ela operacionalizar. Imagine que se ocorre aí um acidente ou doença ocupacional, a empresa ela vai estar pagando uma alíquota previdenciária maior. E aí a gente pode estar tratando aqui, num outro momento, sobre o RAT, né? E sobre o próprio fator acidentário previdenciário, que seria aí impostos que a empresa paga e que muitas vezes os empresários não sabem, mas que isso incide diretamente aí na questão econômica financeira da empresa. Certo? Muito bom. E aqui um bom dia para o Alfredo Luiz, ele que fez uma live com o Johan e eu pude acompanhar, né, e trouxe muito conhecimento, ele está aqui com a gente na live. Seja muito bem-vindo, Alfredo, ao nosso Café com Segurança. É realmente uma honra ter você aqui conosco. Temos o Carlos também, o Vando, o João, né, o Jairo. Enfim, todos vocês que estão aqui conosco tomando Café com Segurança, para mim é uma honra, para o Nadson também, né, como nosso convidado especial de hoje. E o Café com Segurança é isso, né, esse projeto voltado para nós, profissionais que atuamos na área da segurança do trabalho, para as organizações, né, para a sociedade como um todo. Nadson, e assim, você falou sobre tudo isso daí, e aí eu fiquei pensando sobre essa cultura, né, de segurança. Ao seu ver, Nadson, diante do seu conteúdo que você trouxe hoje aqui para a gente, por que os acidentes ocorrem, então, né? Diante de tanto conhecimento, diante de tanto conteúdo, diante de tanta prática, né, que nós temos aí, né, voltadas para evitar isso, o que você acha que por que ainda assim existe um grande número de acidentes do trabalho? Isabela, você pontuou agora aí uma questão primordial que é discutida por todos os engenheiros de segurança, é discutida por todo técnico de segurança, por todo profissional de segurança e saúde do trabalho. Se investe tanto em segurança, se investe tanto em EPIs, em proteções coletivas, e acidentes continuam ocorrendo. Aí a gente diria que os acidentes eles continuam ocorrendo por causa de comportamentos. O homem ele tem comportamentos e esse comportamento, muitas vezes inseguros, ocasionam o acidente do trabalho. Então, a gente não pode botar a culpa em maquinário, a gente não pode botar a culpa em processo, a gente não pode botar a culpa somente em desvios, sem estar tratando aí da questão do comportamento do homem. A gente tem lá um estudo, esqueci o nome deixa eu ver se eu vejo aqui, do Maslow. Ele disse que o homem está voltado ultimamente trabalhando. Se ele sente a necessidade de ter um comportamento seguro por qualquer fator, ele vai ter essa necessidade e vai ter comportamento seguro. Se ele não está aí direcionado a ter necessidades que
vão contribuir para ele, favorecer, ele não vai ter comportamentos seguros. Então, o comportamento ele é um fator primordial para que você possa minimizar a potencialização de ocorrência de acidentes, tá certo? Quando a gente fala de acidentes, a gente fala aí em percentuais que as empresas irão pagar, né, alíquotas de impostos que irão pagar devido às ocorrências desses acidentes. Aí a gente fala, não tem como não falar do RAT, né, que seria o risco ambiental do trabalho. Essa alíquota está direcionada justamente à questão do risco que a empresa está inserida a partir do KNAI, tá certo? Ela vai do risco mínimo, do risco médio, do risco máximo, de 1, 2 ou 3%. Imagine, Vabela, que uma empresa ela tem acidentes continuamente, ou afastamentos, ou ela vem tendo aí doenças ocupacionais. Ela vai pagar, de acordo com o KNAI dela, 1, 2 ou 3% de acordo com o risco, e isso vai inserir no FAP, no fator acidentário previdenciário, que vai ser de 0,5% a 2%. Ou seja, se a empresa continua tendo acidente e ela está contribuindo negativamente para a sociedade, ela vai estar pagando até 100% em cima da alíquota lá do RAT. Se existe afastamento, ou se existe, melhor dizendo, uma aposentadoria especial uma aposentadoria devido a esses acidentes, aí a empresa pode pagar de 6, 9 ou até 12%, a depender do tempo de contribuição que esse trabalhador ficou. Então, olhe quanto a empresa pode economizar se ela investir em segurança do trabalho, se ela evitar os acidentes. Não é isso? Então, se ela é uma empresa que ela investe em segurança e reduz o nível os índices de acidente, ela pode ter até 50% a menor de pagamento de impostos. Vejam quanto a segurança do trabalho é importante. Então, quando a gente diz que os acidentes continuam ocorrendo, aí a gente tem como fator primordial os comportamentos humanos, que são assim, que tem o maior índice aí de importância quando a gente está analisando a questão aí dos acidentes. E aí é importante que se faça na empresa as auditorias comportamentais, não pode fugir disso, né? Quem nunca ouviu dizer que o trabalhador diz assim, eu já trabalho há tanto tempo e nunca me acidentei? Quem nunca ouviu dizer isso? Quem nunca ouviu essa frase? Né? Quem nunca ouviu? Exato. A autoconfiança, né? O cara diz, não, eu dirijo há tanto tempo e nunca bati o carro. Eu faço isso aqui há tanto tempo e nunca sofri um acidente. Mas aquilo ali só é questão de tempo. Se ele tem comportamentos inseguros, pode ter certeza que em um dado momento vai ocorrer um acidente com aquele trabalhador. É verdade, Nadson. Você falou tudo aí, falou de uma forma resumida aí no final, que é a chave. É isso daí mesmo. Se tem comportamento inseguro, se o trabalhador tem, em um dado momento vai sim ocorrer um acidente. Então, o que a gente precisa mudar é a cultura, né? É os paradigmas, as crenças, né? Limitantes, porque aí é uma crença limitante, né? Então, como é que eu sou tão confiante a ponto de subestimar, né, um acidente que pode ser fatal, que pode comprometer, né, a minha saúde física, né? Então, é aí que está a chave, aí onde a gente precisa agir mesmo, né? O Laércio colocou aqui o seguinte, lembrando do Coneste em Recife. Laércio, é verdade, né? Estamos em contagem regressiva para o nosso Congresso Nacional.
de Engenharia de Segurança do Trabalho, um congresso que traz muito conhecimento, né? E aí já é um momento para poder a gente aprender, quebrar essa cultura, né? De comportamento inseguro e tudo mais, construir network, aprender e é isso, né? Então, assim, eu também estou ansiosa por esse momento, né? Um congresso que acontece uma vez por ano e esse ano está sendo organizado lá por Recife, né? Do nosso amigo Aldenor, né? A Este Pernambucana. O Eduardo Coelho, Nadson, colocou aqui o seguinte: Nadson, essa visão holística deve partir da direção da empresa ou do setor de segurança do trabalho. Geralmente as empresas visam o lucro e não dão tanta importância à prevenção de acidentes. Eu acho que você já começou a responder essa pergunta sem mesmo, né, a gente ter mencionado ela aqui, mas fale mais um pouquinho sobre essa questão de onde deve vir essa visão holística, Nadson. Sim. O que é que acontece? Respondendo aí ao colega, as empresas que visam somente o lucro, elas estão fadadas a pagar mais impostos. Isso aí não tem para onde correr. Se não investir em segurança do trabalho, se a sua liderança principal não entender que a segurança do trabalho ela é primordial para a própria manutenção vital da empresa, ela não vai futuramente, diria até o futuro próximo, ela não vai se manter por muito tempo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os números. Mas, como eu falei, quanto maior o acidente, maior a contribuição previdenciária ela vai pagar. Então, se você paga hoje 1, 2 ou 3%, e isso em cima da quantidade de acidentes, ou afastamentos ou doenças ocupacionais pode ser aumentado em 100% devido ao fator previdenciário, fator acidentário previdenciário, aí, em cima da folha de pagamento da empresa, a empresa não vai conseguir se manter. Então, é importante que os empregadores, as lideranças, tenham em mente que a questão da segurança do trabalho não é custo, e sim investimento. Porque se você investe em segurança, você vai pagar menos impostos, você vai ter uma visão externa sobre a sua organização, como sendo uma organização responsável, que cuida das pessoas, que cuida do meio ambiente, que cuida dos seus processos e tem lá a credibilidade dos seus clientes e fornecedores. Tá certo? Aí eu vou para o exemplo claro aí dos patrocinadores e de jogadores. Se o jogador ele tem comportamento bom, seguro, comportamento ético, aí, os patrocinadores estão ali investindo nele, porque a imagem da sua empresa está ali naquele jogador. Se o jogador tem um comportamento antiético, ele tem desvios, com certeza o patrocinador vai deixar de investir nele. E a mesma coisa é a empresa. Se a empresa ela tem comportamentos seguros, éticos, se preocupa com a segurança do trabalho, se preocupa com a segurança ambiental, se preocupa com a sua imagem, ela vai investir em segurança do trabalho. Acho que eu cheguei a responder aí o colega, dando exemplos aí para que a gente pudesse, para que a gente possa entender. Então, a visão holística da segurança do trabalho, ela está justamente ligada aí nessa integração entre a própria missão, a integração entre os valores dela, a produtividade, a qualidade dos produtos, a preservação ambiental, o desenvolvimento das pessoas e a própria segurança do trabalho. E são as 5 funções, os 5 fatores importantes na organização. Muito bom, Nadson. Esse tema é um tema para a gente, né, falar aqui por diversas vezes, mas assim,
o nosso horário já está um pouco esgotado, né, em função, em respeito, né, à nossa audiência, em respeito ao nosso convidado, e em respeito a mim também, porque hoje, apesar de ser sexta-feira, eu também tenho muito trabalho para fazer, né? E aí, assim, Nath, a gente vai precisar encerrar, né? Porque esse horário todo mundo já começa a trabalhar, né? O café já finaliza, né? Então, assim, a gente precisa cumprir o nosso horário em respeito a todos nós. Então, Nath, nesse momento eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre os seus projetos pessoais, se você quer falar aqui, né, para a nossa audiência, né, sobre algum projeto específico, o momento é seu. E já aproveito também e trago aí as suas considerações finais, por favor. Isabela, primeiro agradecer pelo convite. A gente vai estar aqui sempre à disposição para poder participar e contribuir com a segurança do trabalho. Dizer que, quanto conselheiro da ABESE, a ABESE ela é uma associação de engenheiros de segurança do trabalho e prima pela participação da segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho na sociedade, na inclusão desse profissional e fortalecimento. Dizer que, enquanto profissional de engenheiro de segurança, a gente é consultor de várias empresas no Brasil, a gente é professor universitário, de cursos técnicos, então a gente está aqui justamente para poder atender parceiros, fazer novas parcerias. Eu sou diretor técnico na NFE, Empreendimentos, Gestão e Construções Limitada, uma empresa de construção que está atuando aqui na Bahia. E também eu sou gerente de contratos da Viamundo, Empreendimentos, Gestão e Projetos. Na Viamundo a gente faz treinamento para as organizações, inclusive no Brasil todo, viajando. A gente estava no Espírito Santo ontem, voltamos, fomos na quarta, voltamos ontem, trabalhando e desenvolvendo nossos serviços aí. Então, a gente está à disposição. Nosso telefone de contato é o 719-8724-6920. E lá na empresa nós temos profissionais de engenharia civil, engenharia de agricultura, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho. São os departamentos que nós atuamos e profissionais competentes e motivados para atender as organizações. Muito bom, Nadson. O Laércio, ele colocou aqui o seguinte, acho que foi quando você contextualizava sobre essa questão, né, do trabalhador subestimar o risco. Ele colocou que, ao passar do tempo, o trabalhador perde o medo do risco. É isso mesmo, Laércio. E aí, Norminha colocou o seguinte, né, que é o nosso amigo Maioli, né? Norminha é o nome da revista. O gerenciamento dos riscos ocupacionais e das pessoas no trabalho precisa serem constantes. É isso mesmo, né? É um trabalho contínuo, né? Não tem como, né, ser só um fato isolado, né? Tem que ser uma formação continuada mesmo. O Felipe Mendes está dando parabéns para você. O Laércio Um abraço. Excelente live, parabéns. O Ivan Cunha, ótimo, parabéns. As sextas são melhores com café. Obrigado, Ivan, pelo seu apoio, né? E aqui nós temos uma egrégora do Café com Segurança. O Nadson também, gente, já era nosso telespectadorzinho aí, né? E ficava mandando esse aviãozinho para um monte de gente. Aí quando a gente chegou lá no encontro da BES, ele fala, nossa, isso é uma alegria muito grande saber que nós temos profissionais aí pelo Brasil todo apoiando o projeto Café com Segurança. E é isso, né? Sem cada um de vocês, esse café não faria sentido. Toda sexta-feira, para mim, a sexta-feira é diferente. Eu acordo mais motivada, mais entusiasmada de estar aqui, né? Nesse encontro, nesse nosso network, o Café com Segurança. Nadson, eu muito agradeço imensamente a sua participação. A casa é sua, sempre que quiser voltar, né? Tá aí o espaço para você. Muito bom ter te conhecido pessoalmente, muito bom ter acesso ao seu conhecimento aqui na telinha. Foi verdadeiramente uma honra ter você aqui no Café com Segurança.
Agradeço imensamente cada um de vocês que esteve aqui conosco, que mandou mensagem, que mandou esse aviãozinho, que compartilhou, que curtiu, né? Porque quando aperta no coraçãozinho, o Instagram entende que o conteúdo é relevante e começa a entregar para mais pessoas. E você que fez tudo isso aqui, né? Que nos assistiu, que nos doou o seu ativo mais precioso, que é o tempo, eu agradeço imensamente. Sexta-feira tem mais Café com Segurança. Nós vamos estar aqui com o nosso amigo Ramalho, o engenheiro Ramalho, engenheiro e professor, também aqui da Bahia. Eu conto com a participação de cada um de vocês. Norminha colocou aqui mais um espetacular Café com Segurança. Parabéns sempre, Iva Bela e convidados. Obrigado, Maioli, você que é um apoiador aí, né? Ter o apoio de alguém que tem uma revista como a Norminha é muito bom. Gente, e você que ainda não acompanha a Norminha, acompanhe. Conteúdos bem relevantes lá, né? O blog do Laércio, né? A Rádio CS 21, tantos outros aí, né? E assim, obrigada. Eu gostaria de ficar aqui a manhã toda com todos vocês, mas a gente precisa trabalhar. Sextou, mas ainda tem trabalho hoje, não é mesmo, Nadson? Exato. Agradeço, um abraço aí e para todos e estamos à disposição sempre. Muito bom. Bom dia a todos e até sexta-feira que vem. Gratidão pela presença no Café com Segurança. Um abraço.